Boa noite, senhoras, senhores, queridos irmãos, que a paz do meio nazareno seja uma constante em nossas vidas. Desde já agradeço a direção da casa, que sempre nos convida com tanto carinho, com tanta receptividade nesse centro espírita, porque hoje haveremos de abordar temas que certamente serão relevantes para a nossa vida do cotidiano, e assim tenho feito em quase todas as exposições doutrinárias que tenho passado pelas casas espíritas. O tema que nos propomos hoje é tratar um pouco sobre a nossa relação com Deus, com o próximo, conosco mesmo, porque entendemos que estes são os elementos para a felicidade do homem e, por via de consequência, da humanidade. Porque, como já disse o brocardo popular, se queres modificar o planeta, modifique o homem. E pensando sobre essa perspectiva, nós sabemos que em 2018, na Inglaterra, boa noite, os britânicos criaram uma secretaria extremamente interessante, que é a Secretaria da Solidão. E essa Secretaria da Solidão se assemelha a um ministério aqui no Brasil, que é ligado à Presidência da República, e lá na Inglaterra, ligado ao primeiro-ministro, à primeira-ministra. Porque os britânicos chegaram à conclusão que cerca de 15% da população britânica, portanto 9 milhões de pessoas, padeciam da mais extremada solidão. E quando eu falo aqui da solidão, não me refiro àquela circunstância em que cada um de nós, em algum momento da vida, passa por algum desafio frente à dor e o sofrimento e acabamos, em razão das nossas frustrações íntimas, nos afastando do convívio social por instantes da nossa vida. A solidão ali toma tão alto grau de perturbação no coração da criatura humana que leva essas criaturas a uma variedade de adoecimentos da psique, da mente e dos sentimentos, e por via de consequência, do corpo físico. E os britânicos, quando introduziram, por via de consequência, essa Secretaria da Solidão, estabeleceram ali diversos itens de apoio àqueles que se encontravam na mais absoluta solidão, sofrendo de modo extremado. E um desses itens era justamente reestabelecer o convívio através da relação interpessoal. Reestabelecer o convívio, trazendo a esse convívio os idosos, aqueles acima de 65 anos, unindo esses idosos nos tempos ociosos aos jovens, na faixa etária de até 15 anos. E se percebeu uma modificação substancial na vida dessas criaturas, de tal maneira a impactar nas internações dos hospitais públicos e, por via de consequência, no fluxo de caixa, obviamente, do Estado. A humanidade padece na sua intimidade e ainda não nos demos conta de tal situação. Nós criamos leis com o objetivo de resguardar a natureza, o meio ambiente, que de fato é o que dá-nos a estrutura para a vida no planeta. Mas esquecemos às vezes de cuidar do ambiente íntimo das criaturas, que nos cercam, que anelam conosco, que convivem conosco. Há dados estatísticos extremamente profundos, relevantes e impactantes da Organização Mundial da Saúde e do IBGE. Aqui no Brasil, para que vocês entendam esses dados, a cada 10 jovens, para cada 10 jovens, há um idoso. E o IBGE estima que em 2038, e eu falo 2038, os senhores pensaram assim, nossa, tão distante. Não, é 19 anos. 20 anos, é nada. A cada um jovem haverá um idoso.
o que nos denota um envelhecimento da população mundial, mas sobremaneira do nosso país. E que enfrentaremos desafios da solidão como países de primeiro mundo, muito mais velhos do que o nosso país, já enfrentam. Aliás, abra-se uma aspas aqui, há igrejas no velho mundo que são mais velhos do que o nosso país, de construção. Dados da Organização Mundial da Saúde nos apontam que o Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo do mundo. É o segundo medicamento mais utilizado pela população brasileira, sobremaneira pelos idosos e pelas mulheres. Assim como os ansiolíticos, que é o terceiro medicamento mais usado no país, e seja o antidepressivo ou o ansiolítico, só perdemos para os analgésicos. Ou seja, a dor escasseia pelos quatro cantos do planeta, seja na intimidade da criatura humana, seja em seus corpos físicos. A Organização Mundial da Saúde ainda aponta nas suas estatísticas que 76 milhões de pessoas só no nosso país não conseguem dormir. E aqui abre um parênteses, gente. 76 milhões de pessoas representam o estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais juntos. E dessas 76 milhões de pessoas, 11 milhões utilizam medicamentos para controlar o sono. As pessoas estão ansiosas, depressivas e padecem da insônia. É isso que relata. 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de doença mental, da psique. E dessas 400 milhões de pessoas, 15% da nossa população brasileira sofre de incapacidade mental. E eu vos digo que a doença mental é a quinta doença que mais causa incapacidade na sociedade humana. E um último dado estatístico, e que esse é impressionante, se não um dos mais impactantes que já tive contato. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio no planeta. A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no nosso país. São 800 milhões de pessoas que se suicidam por ano. É a terceira causa de morte entre os jovens de 15 a 30 anos. E a sétima entre as crianças até 10 anos. E nós sabemos que o Japão concentra o maior número de suicídios infantis do planeta. E a nossa região é uma das regiões que mais tem suicídio da região sul. O que eu tento trazer com esses dados estatísticos é para demonstrar aos senhores que a dor escasseia sobre os 4 cantos do planeta Terra. A dor está presente em todas as épocas, em todas as civilizações, está presente nas casas de todas as criaturas que conhecemos, mas também em nosso próprio lar, em nossa própria vida. E aqueles que não sentiram o impacto da dor ainda, o sentirão certamente do amanhã. E a grande pergunta que não quer calar é: por que sofremos? Nós que já enviamos sondas espaciais para o universo,
que passamos a devassar as leis do universo procurando vida em outros planetas, que conhecemos as leis que regem o macrocosmos, que conhecemos com propriedade as leis que regem, por via de consequência, a dinâmica do mundo subatômico, da energia nuclear, que criamos artefatos nucleares para nos defender entre nações, mas também utilizamos da mesma energia para curar os nossos corpos físicos. Porque diante de tanta elevação do ponto de vista da tecnologia, e eu não falo aqui da tecnologia das máquinas, porque tecnologia é saber. Saber é tecnologia. Porque diante de tanto avanço tecnológico, racional, o homem ainda encontra em si a dor e o sofrimento, e esse sofrimento se esparge por toda a parte do planeta e ainda cresce de modo assustador. Vocês já pararam para refletir sobre essas questões? O Espiritismo nos adverte desde 1857 sobre esse momento grave que a humanidade enfrenta. Há uma mensagem que não posso dizer que Kardec não tenha publicado com um certo receio, mas que ao tempo talvez Kardec tenha tido contato com a mensagem porque recebeu do mundo espiritual, mas observou o grande impacto dessa mensagem sobre a civilização humana e naquele momento decidiu não publicar. Mas após a sua morte, reuniu-se os textos e se elaborou essa obra chamada Obras Póstumas, com os textos ainda não publicados por Kardec. E um desses textos, aonde se trabalhará sobre o tema regeneração da humanidade, o mundo espiritual traz uma mensagem que cala fundo na nossa alma. Porque todos nós aguardamos um mundo de regeneração sob a perspectiva de algum dano ambiental grave, sobre a perspectiva de alguma questão geológica grave, sobre o impacto de algum cometa, algo que fosse extremamente impactante sobre a sociedade, do ponto de vista global, geológico, universal. Mas o mundo de regeneração não virá e não ocorrerá por meio dessas transformações que achamos. Como achávamos o final do mundo em 2000, depois em 2012, e assim foi. Mas prestem atenção ao que o mundo espiritual nos informa, e isso para mim é profundamente impactante. Eles dirão: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição do velho mundo, para a construção sobre os destroços do velho mundo de uma nova era da humanidade. É isso que ele está falando aqui. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados dos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação da lei da natureza.
tentamos demonstrar aqui é que, sem percebermos, já se detona um processo de transformação social, e que é visível pelo número de adoecimento psíquico da humanidade. Porque haveremos de enfrentar desafios profundos, e alguns de nós, talvez não preparados para esses desafios, têm se desequilibrado no curso da caminhada. E que Deus tem a ver com isso tudo? É a pergunta que não pode calar. Porque a grande pergunta é sobre o destino e a dor. Mas para falar de uma relação com Deus, há que se falar sobre a dor e o destino, a fim de compreendermos por que Deus, na sua grandeza, de certa maneira permite que o mundo passe por situações dessa natureza e a criatura por via de consequência. E eu inicio, depois dessa exposição preliminar, reflexões mais profundas, dizendo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, é o educador de nossas almas. A visão do Deus que castiga, do Deus humano, como vimos na pintura de Michelangelo na Sistina, aonde vocês lembrarão que há uma figura na Sistina, no teto da Sistina, aonde o homem aponta para cima e Deus para baixo, de uma figura humana. A humanidade tentando esticar o máximo possível o braço para alcançar um ser inalcançável, intocável, sobre a vestimenta de um homem de barba. Que sob essa perspectiva, por ter os sentimentos humanos, porque não é o homem a imagem de Deus ali na pintura da Sistina, mas é Deus a imagem do homem. E por via de consequência, como homem imperfeito, esse Deus carrega a imperfeição humana. E por carregar a imperfeição humana, Ele é um Deus que castiga e pune. Então fazemos a leitura que a dor e o sofrimento é um castigo, uma punição divina em nossas vidas. E a doutrina espírita nos revela que esse Deus é um ser imaterial, que não tem forma, que não sabemos o que é, mas sabemos o que não pode deixar de ser: justo, bom e misericordioso. E para entendermos nossa relação com o divino, há que ter aqui uma preliminar sem a qual é impossível compreender nossa relação com Deus. Nós somos espíritos imortais, mas sobremaneira imperfeitos. E um pai que educa, não educa o corpo, educa a alma. E para educar a alma perfeita, o Pai, o Deus, Criador de tudo e de todos, deve agir em nosso benefício. Não pode ser um Deus estático, relegando a humanidade à sorte dos acontecimentos da vida. Ele deve ser um Deus presente, que age em nossas vidas, em nosso benefício. E aqui dou 2 exemplos para que vocês possam entender, bem simples. Imagine vocês, todos aqui basicamente devem ter filhos. Quem não tem filhos são os mais jovens, talvez não entendam, mas nós que temos filhos vamos entender a figura paterna. Quem de nós aqui
que, sabendo a necessidade do filho de se educar, de se aprimorar, não o desperta às 6 horas da manhã num frio de Uruçanga, naquela chuva que tu olha para fora, dá pena de despertar a criança pequena, que acorda com sono, cansada. Ele diz: papai, mamãe, eu não quero ir, está frio, está chovendo. E tu diz a ele ou a ela: filho, tem que ir para a escola para aprender, para aprimorar o intelecto, para se relacionar com os colegas, para ter experiência de vida, meu filho. Quem de nós poderia criticar um pai desse, que por amor à educação desse ser, mesmo diante da tempestade da vida, leva a criança para a escola? Quem de nós, como pais, vendo o filho com uma febre de 40 graus, convulsionando, não lhe toma nos braços e segue em direção ao hospital? E quando chega lá, o médico olhando, diz assim: pai, vou ter que aplicar uma bezetacil, uma injeção. E a gente se arrepia. A criança já começa a chorar. O pai que é resistente à dor, porque o homem é assim. Para vocês entenderem, mulheres, um resfriado para o homem tem a mesma dimensão de um parto. Então, quando o homem vê aquilo ali, diz assim: mulher, é tu que vai dar a injeção nele. Então a mulher forte pega o filho, chora por dentro, segura, a criança chorando, esperneando, berrando, vem a bezetacil, e há uma injeção extremamente dolorida. E eu te pergunto, quem de nós poderia criticar uma mãe que cuida do seu filho? O silogismo que uso é para que compreendamos a visão paterna sobre nós. Como criticar um pai de infinita bondade e misericórdia que nos desperta para uma nova reencarnação, de luta, de desafio, de dor, de sofrimento, de dificuldade, para o aprendizado, o amadurecimento, seja do nosso intelecto, seja do nosso sentimento. Como criticar um pai de infinita bondade e misericórdia que, vendo-nos as dificuldades interiores do nosso coração, aplica um medicamento duro e difícil para aprimorar a nossa intimidade? Entende? A dor e o sofrimento, sim, é um permissivo divino, porque é para a educação da alma, que, como o Livro dos Espíritos já disse, em uma de suas questões, que não vou me lembrar o número dela agora, a única coisa que pode fazer o homem feliz ou infeliz é o cumprimento da lei divina. E já disse isso aqui centenas de vezes. E quando eu falo da dor aqui, gente, eu não falo daquela dor que colhemos na vida pelas nossas escolhas ruins do cotidiano. Decisões que às vezes tomamos conscientes, erramos de olhos abertos, conscientes. Não daquela dor em
em razão, às vezes, da nossa imprevidência, da nossa ausência de cautela, e aí sentimos o impacto das nossas decisões. Mas eu falo daquelas dores profundas, daqueles golpes do destino, que muitas vezes não temos controle sobre ele. Daquilo que pode alterar o curso da nossa vida de modo profundo. E que não raras vezes, quando estamos diante dessas dificuldades tão difíceis, tão duras, muitos de nós se revoltam contra a divindade. Perde a esperança e perde o sentido da vida. Entende? E aí deita a cabeça no travesseiro e chora no silêncio, na solidão. E eu vos digo e vos afirmo que a maior doença da humanidade é a desconexão com seu Criador. Como a flor que nasce através da semente, rompe a terra, cresce, brota, floresce, dá frutos, precisa da luz solar para sobreviver. A alma humana, que é criada, cresce, se desenvolve, floresce, precisa do Criador da vida, que é o sol que alimenta sua jornada. A relação com Deus é tão importante, porque é ela que definirá como nos relacionaremos com o outro e conosco mesmo. Sabe aquele negócio assim? Eu tinha muito costume de falar isso em casa. Filho, filha, o negócio é o seguinte: o que tu é dentro de casa, tu vai ser na rua. Então não faz dentro de casa, porque se você fizer dentro de casa, vai fazer como na rua. Não é assim que a mãe fala? Então, como você se relaciona em casa com o Criador da vida, você se relacionará na rua com o outro e consigo próprio, me entende? O que eu quero dizer? Se você tem uma relação de revolta com o Criador da vida, de desesperança, de desestímulo, enfim, não tem relação com Ele, é evidente que assim o será com o outro. Será uma relação de revolta, de desestímulo, de afastamento, de falta de empatia, de desamor, para não dizer de completa indiferença. A maior crise da humanidade é a indiferença para com a dor do outro. O outro é tão importante na nossa jornada, porque existe um princípio que se chama o princípio da cooperação. Deus age na sua vida e na minha, através da vida de alguém. É difícil entender isso. Sempre haverá alguém agindo em nome de Deus na sua vida, mesmo que ele não saiba. Assim como você agirá em nome de Deus na vida de alguém sem que você perceba. Porque à luz do princípio da cooperação, Deus permite à criatura que cocrie com Ele. Cocrie com Ele. Porque, de fato Deus poderia simplesmente, segundo o seu arbítrio, diante do seu poder,
resolver a problemática de toda a criatura humana, mas ele age na mais absoluto princípio da humildade, que é o silêncio. Então Deus nos deu o outro para que pudéssemos, através do outro, aprender a nos enxergar. Olha que louco isso. Quando a criança se encontra no ventre, ela acredita sinceramente que a mãe é a extensão dela. Ela se alimenta pela mãe, ela recebe os nutrientes, ela recebe o oxigênio ainda que líquido, através do líquido amniótico. E quando ela nasce, veja que nós já nascemos sofrendo, porque o nosso primeiro grito de sofrimento é pela falta de alimento. Nascemos famintos, e como a mãe era a minha extensão, ela tem que me servir, e eu choro, porque não consigo me comunicar, e a mãe me traz em direção ao regaço e dá seu seio e nos amamenta. Nós crescemos e continuamos achando que a mãe é nossa extensão, e ela tem que nos servir de modo constante. Então a mãe prepara-nos a refeição, prepara-nos a casa, a roupa, nos leva para a escola, e assim por um longo período da nossa vida. Essa relação que temos com a mãe passa a se tratar das relações que temos com o outro, porque também acreditamos que o outro seja a extensão de nós próprios, de nós mesmos. Portanto, o outro tem que me servir. E sobre essa perspectiva de que essa relação materna vai se transferindo nas relações interpessoais do me sirva, é onde temos os maiores conflitos e os maiores desafios da nossa jornada. Depois da relação com o Criador da vida, é com o outro. O campo que mais sofremos na vida, senhores e senhoras, gravem isso. Se eu puder deixar uma mensagem para os senhores, reflitam sobre isso durante todo o restante da vossa vida na terra. O campo de dor e sofrimento humano é 3. O relacionamento com Deus, com o outro e consigo próprio. Não existe outro campo de sofrimento humano. O campo do sofrimento humano está na relação, notadamente com o outro. E veja o quão difícil é conviver com o outro. É difícil conviver quando somos pequenos com os irmãos. Nos degladiamos, porque somos incitados à competição. Os pais educam-nos para competir, e o primeiro campo de competição é entre os irmãos. Os irmãos é um tentando ser melhor que o outro, um tentando provar para o pai e para a mãe que é melhor. Depois esse campo se expande para as relações com as amizades. Estamos sempre em conflito constante com o outro, porque fomos educados para vencer e jamais ser vencidos, seja do ponto de vista da força, seja do ponto de vista da argumentação, do raciocínio. O homem é educado a ser melhor no futebol, o melhor motorista, o melhor profissional, ele tem que ser sempre o melhor. Assim como as mulheres, tem que ser a melhor dona de casa, a melhor profissional na rua, a melhor esposa, a melhor mãe. Meu Deus, temos que ser melhor em tudo.
tem uma função impactante sobre nossa vida, que talvez não tenhamos nos dado conta disso. E eu já falei aqui outras vezes. Eu até dei o exemplo, acho que do copo d'água. Acho que foi isso que eu dei de exemplo. Você é um copo d'água, água cristalina. Estão vendo aqui? Dá para ver? Água cristalina? Né? Só que no fundo é lodo. Enquanto a água está parada, a água é cristalina. Sabe o que o outro faz contigo? Sim, ó. Mexe com você. E o lodo se encontra no fundo, vem para a superfície. E eu te pergunto, como conhecer a si próprio? Como saber da nossa natureza íntima, sem que sejamos testados na nossa mais profundo, ou na nossa maior ou mais profundo aspecto íntimo da criatura humana? Como? Bem simples. Vocês já ouviram isso? Acontece algum evento, nossa, eu não sabia que eu seria capaz de fazer isso. Não nos conhecemos. Então, quando julgamos as pessoas no Afeganistão, lá, os países do Oriente Médio, homem-bomba e tal, bem simples. Bem simples. É porque você não nasceu lá, nem eu. Senão a gente estava explodindo bomba também. Me entende? Eu não estou dizendo que o meio é fator determinante, mas o meio influencia sim a nossa jornada. O outro serve para mexer contigo, para que você perceba as mazelas interiores que carrega dentro de si. E cá para nós, né, mulheres? O homem tem uma capacidade de trazer à tona os sentimentos da mulher de uma maneira impressionante. É a gente deixar a toalha em cima da cama que a gente já vê. É engraçado a relação humana, porque o homem ele foi educado de modo muito diferente da mulher. E isso a gente precisava entender. A mulher se aproxima e ela fala, ela quer desabafar, ela quer conversar, ela quer ser ouvida. E a gente, homem, não foi educado para isso. Então a gente não consegue compreender a dinâmica do funcionamento da mulher. Porque nós fomos educados para solucionar problemas. E o que mais a mulher odeia é quando o homem diz, não, vai no ponto. Qual é o teu problema? Porque o homem quer saber como que ele vai dar solução, mas a mulher não quer solução, ela quer só ser ouvida. Então não bastasse os aspectos da sexualidade envolvida nas relações, a cultura, a educação, há todo um arcabouço do espírito imortal que já reencarnou múltiplas e múltiplas vezes na caminhada, me entende? E nós agora estamos juntos. Então, porque não temos capacidade de ter distância focal para enxergar a nós próprios, o outro nos mostra quem somos, na essência. Então o outro é uma bênção na tua vida e na minha. Porque se não fosse ele mexer conosco, jamais saberíamos o lodo interior que possuímos. E lembrem-se do que eu disse no princípio, Deus, existem dois princípios basilares, somos espíritos imortais e imperfeitos. Deus se encontra nessa relação para aprimorarmos o sentimento. E como disse, Deus age por meio do outro. Como queremos aprimorar o íntimo sem uma relação justa, equilibrada e perfeita com o outro? Entende?
então o outro agradeça a Deus, seja ele até teu inimigo. Porque eu vou dar uma notícia talvez ruim para vocês. O inimigo é um espírito imortal que vai sobreviver também e vai ficar conosco por muitos e muitos séculos na caminhada. Então bendizei a Deus porque nos concedeu as pessoas que possuímos ao nosso redor. E por último, para terminar, a relação conosco mesmo. Essa talvez seja a relação mais difícil de todas. Eu me lembro de Pedro. Pedro era um homem, um pescador simples da Galileia, sem instrução. Era um homem austero, um homem de traços fortes, de personalidade viril. Um homem daquele tempo. E quando ele teve contato com Cristo e percebe a grandeza daquele sentimento de amor, de beleza, mas também de força, porque há que se ter muita coragem em dar de si ao outro, principalmente tudo que se tem. Pedro olha ao Cristo e entrega a sua vida, a tal ponto de, na última ceia, quando Cristo diz que um deles o trairia, Pedro se levanta e diz: eu não vos trairei, mestre. E o Cristo diz: antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu já terás me negado. E o galo cantou 3 vezes, e Pedro negou o Cristo por 3 vezes. E Pedro entra numa reflexão profunda e se isola da relação com Deus e com o outro. Ele volta para sua casa e o que mais me abala na mensagem é que os que sobraram não foram indiferentes da sua dor. Batem à porta de Pedro, no momento extremado da dor de Pedro. Pedro não queria mais seguir junto com eles. Toma a embarcação, segue no mar da Galileia, mas ele vê na outra margem a figura do menino Nazareno. Ele mergulha, se aproxima da margem e abraça o Cristo. E o Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Te amo, mestre. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Eu te amo mais do que minha própria vida. Mas percebam que Pedro iniciou a transformação da sua vida no exato momento em que ele negou o Cristo por 3 vezes. Porque ele tomou conta de quem ele era, da sua estatura espiritual, e isso abalou Pedro. Porque ninguém muda dentro de si aquilo que não conhece. E às vezes, quando nos defrontamos com o espelho, será doloroso.
porque enxergaremos no espelho nossa própria intimidade, aquilo que ninguém mais vê, ninguém mais enxerga, só você e Deus. Mas tenha coragem, como Pedro, de se erguer e se levantar, e entender que somos espíritos imperfeitos na caminhada rumo à libertação de nós próprios. Porque no fim, e talvez os senhores concordem comigo, só queremos amar e ser amados. Que a paz do Cristo seja uma constante nas nossas vidas.